Bom dia, meus amores. Hoje nossa aula é de língua portuguesa. Hoje é 26 de maio de 2021, quarta-feira. A nossa aula de hoje irá falar sobre acentuação gráfica, acento agudo e acento circunflexo. Fiquem atentos nas explicações das páginas que iremos realizar hoje, com a voz da tia Ia. Vamos lá? A tia Ia vai explicar para vocês a nossa atividade de hoje, tá certo? Ontem nós conversamos sobre sílaba tônica. Nós falamos que elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E hoje nós vamos falar da acentuação das sílabas oxítonas, tá? Nós vamos fazer uma atividade oral e escrita. Observe questão 1. Observe que a palavra você tem um acento gráfico. Você não tem o pavio curto. Você não tem o pavio curto. Você. Este acento gráfico é chamado de circunflexo. Por que será que esse acento é utilizado? Leiam estas palavras e façam um círculo na sílaba tônica de cada uma delas. Caqui, sofá, urubu, café, vovó, vovô, você, aqui, sagu. Completem. Letra A. De acordo com a posição da sílaba tônica. Todas essas palavras elas são o quê? Nós acabamos de falar, tá certo? Vamos pensar. Observe letra B. Observe que algumas palavras têm acento gráfico e outras não. Qual regra poderíamos escrever observando as terminações dessas palavras que recebem o acento gráfico? Quando eu digo vovô, o meu som é. Quando eu digo café, o meu som é. Aí nós vamos ter que saber, né? Com certeza nós estamos falando aqui de som aberto e som fechado. Letra C. Vejam que foram empregados dois tipos de acento nessas palavras. O acento circunflexo e o acento agudo. Fale em voz alta e responda. Por que o acento gráfico mudou? Por que o acento gráfico mudou? Quando eu disse que aqui o som é aberto e fechado, nós temos som fortes e som abertos e fechados. Muito bem. Um pouco mais sobre a acentuação, só que nós vamos falar agora das monossílabas, né? Dos monossílabos tônicos. O que é uma palavra monossílaba? Hein, gente? Quem disse? Quem disse que palavra monossílaba é a palavra que tem uma sílaba, parabéns, você tirou 10. Muito bem. Releiam os quadrinhos para responder as questões a seguir. Então, vocês vão ler o quadrinho. Decididamente, você é um criminoso, Horácio. Então, não sabe que precisa, desde agora, evitar a poluição? E o que eu fiz? Quantas sílabas tem a palavra em destaque? Aqui no quadrinho tem duas palavras em destaque. Vocês vão ver quantas sílabas ela tem. Em relação à quantidade de sílabas dessas palavras, elas são classificadas em... Preste bem atenção, nós estamos falando só de uma classificação da sílaba tônica. Aqui nós estamos falando só de uma classificação. Releiam a fala de Horácio. E o que foi que fiz? Quantas sílabas têm as palavras dessas frases? Quantas palavras nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 palavras. Cada palavra dessa tem quantas sílabas? Vocês vão colocar a resposta.
O que se observa nessas palavras quanto ao sinal de acentuação? Hein? Vamos ver. O que é que se observa aqui? Existe acentuação ou não existe? Agora vamos aqui. Leiam as frases a seguir em voz alta e coloque o sinal de acentuação nos monossílabos destacados quando forem tônicos, isto é, pronunciado de uma maneira forte. Letra A. A tia não vai pronunciar de maneira forte, porque vocês precisam saber acentuar, tá certo? Não dá para comer a casca da banana. B. Dê uma olhada na montanha de casca que você jogou fora. Meu computador queimou porque tinha um no fio. Nós vamos nos encontrar nos intervalos do filme. Você não tem dó, menino? Então, aqui, nós vamos colocar essa acentuação aqui, olha. Nós vamos ter que colocar o acento circunflexo ou acento agudo. Mas, para isso, eu preciso pronunciar a frase, né? Eu preciso pronunciar a frase de maneira bem forte, para eu saber qual acento desses daqui eu vou colocar em cada frase dessas aqui. Converse sobre o que observamos quanto ao uso do sinal de acentuação. O que é que aconteceu aqui? Hein? Os monossílabos tônicos, eles recebem o quê? Eles recebem o quê? Vamos ver aqui, ó. Eles recebem aqui, isso aqui tem uma palavrinha, tá certo? Essas duas coisinhas aqui tem uma palavrinha. Então, o que a gente pode observar, quando vocês responderem, vocês vão observar, né, o uso do sinal de acentuação, né, o porquê. Quanto ao uso, o que foi que vocês observaram quanto ao uso do sinal nessas frases que vocês acabaram de acentuar. Então, bom dia, boa aula, boa tarefa. Com certeza vocês irão conseguir até sozinhos, sem a ajuda do papai ou da mamãe. É só assistir todos os vídeos.